Olá, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Muito boa noite para você. Olha só, um jovem de 25 anos morreu por falta de um aparelho de tomografia computadorizada para obesos em São Paulo. Ele sofreu 3 paradas cardíacas enquanto aguardava atendimento dentro de uma ambulância. O desespero da mãe. A chegada da polícia. O atendimento dentro da unidade móvel. O esforço para a retirada do rapaz da ambulância. Enfim, a entrada no hospital. Um momento de esperança para a mãe. Você chegou até aqui, filho. Você chegou até aqui, você vai longe. O esforço não adiantou, o jovem não resistiu. Ele pesava 220 quilos e, segundo a família, ficou por cerca de 3 horas na ambulância, aguardando para ser levado para o atendimento dentro do hospital. Segundo a família, na quinta-feira, Vitor Augusto de Oliveira começou a reclamar de dor na perna e um inchaço repentino. Ele foi levado até uma unidade de pronto atendimento na zona norte de São Paulo. A saturação estava baixa e entraram com oxigenação. Mas o quadro piorou e os médicos pediram transferência para um hospital com UTI. Foi quando começou a peregrinação. A primeira tentativa foi no Hospital Geral de Cachoeirinha, que alegou não ter maca que suportasse o peso dele, nem estrutura para realizar o atendimento. Durante a espera, os aparelhos da ambulância apresentaram falha e o estado de saúde se agravou. Vitor então foi levado de volta para a UPA e, na sequência, para o hospital, onde morreu. Para o coordenador dos hospitais do estado, o problema não foi a falta de maca para obesos. Nós dispomos da cama para o transporte de obeso, para o acolhimento, mas não dispomos de um equipamento de tomografia acima de 160 quilos. É inaceitável esses desfechos, trágicos desfechos, em qualquer equipamento do sistema público de saúde. Eu acompanhei tudo, desde a hora que ele saiu da UPA. Eu fui vendo ele perdendo, ele desaturando, ficando ruim, ou perdendo o brilho do olhar. Então é muito triste. Para mim, que sou tia, vi nascer, vi crescer, cuidei, troquei fralda, é triste. Imagine para a mãe. Veja agora outros destaques dessa edição. Explosão mata uma pessoa e destrói 2 casas em Minas Gerais. Acidente é investigado. A polícia do Rio de Janeiro prende mulheres que assaltaram e mataram um guia de turismo. Na primeira reunião ministerial, depois da posse, Lula diz que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo. Um professor de surf foi preso no Rio de Janeiro, acusado de abusar de uma aluna de apenas 10 anos. A criança abandonou a aula e contou aos pais que foi abusada dentro do mar. Ronald Lima Jean Jacques foi preso em flagrante na Barra da Tijuca com uma prancha e uma mochila enquanto esperava a vítima de 10 anos para mais uma aula de surf. Como é que é o seu nome? É Ronald. Tá com a sua identidade aí? O instrutor aparece nestas imagens gravadas pelos pais da criança durante a aula. Ele abordou o casal, que é do estado de Goiás e passa férias no Rio, oferecendo o serviço com duração de 20 minutos para a menina. Tudo parecia bem, até que 10 minutos depois ela pediu para sair da água. Disse ao professor que estava com a diabetes baixa. Depois da aula, Ronald disse que ela reclamou de um esbarrão nas nádegas, mas ele alegou que isso era comum por causa das ondas. Depois de lanchar, ao ser questionada, a menina, chorando, contou aos pais que, na verdade, o instrutor inseriu os dedos em suas partes íntimas e que, apesar dela pedir várias vezes para parar, ele continuou. O laudo do IML mostra que a perícia encontrou indícios de atos libidinosos. A família conta que, depois de denunciar Ronald, recebeu mensagens do instrutor oferecendo novamente o serviço. Por orientação da polícia, os pais agendaram uma nova aula. No horário marcado, os policiais fizeram a prisão. A perita legista constatou as lesões que ela sofreu e que eram totalmente compatíveis com o relato dessa vítima. Diante de todo esse conjunto probatório, nós tivemos a certeza
de que Ronald Lima havia cometido esse abuso sexual contra essa menina de apenas 10 anos de idade e efetuamos a prisão em flagrante do mesmo. Para os policiais, Ronald primeiro negou o crime. Disse que apenas ajeitou o biquíni da menina que havia escapado. Depois admitiu ter tocado nas partes íntimas da criança. Ele foi autuado por estupro de vulnerável. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Agora, a polícia investiga se o instrutor cometeu o mesmo crime com outras crianças. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 mulheres que assaltaram e mataram um guia de turismo. E depois do latrocínio, elas ainda tentaram se passar por vítimas. Foram imagens de câmeras de segurança que esclareceram o caso. Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, era guia de turismo, professor de português, francês e inglês. É ele quem aparece no vídeo caminhando sozinho na calçada de uma rua do centro da cidade. Instantes depois, uma moto com 2 mulheres se aproxima. Uma delas aponta uma arma. Daniel chega a entregar a bolsa e o celular, mas reage logo depois. Durante a briga, o rapaz é atacado com uma faca. Ele leva vários golpes. Um táxi aparece na imagem. A vítima chega a pedir ajuda, mas o motorista vai embora. Algumas pessoas se aproximam. Ferido, Daniel caminha pela rua. Enquanto isso, as 2 mulheres contam que ele tentou roubá-las. Uma delas até entrega a faca para um dos homens que aparece nas imagens. Daniel morreu a poucos metros de onde foi atacado. O laudo do IML revelou que ele sofreu 5 ferimentos nas costas e pescoços. Ele teve hemorragia em função de lesões no tórax e pulmão. A arma usada no crime era falsa e foi apreendida junto com a faca. Ao analisar as imagens de câmeras de segurança, os investigadores não tiveram dúvida de que Daniel foi vítima de um latrocínio. Há 6 meses, na mesma região onde Daniel foi morto, uma outra pessoa foi vítima do mesmo crime. O advogado Victor Stefan Coelho, de 27 anos, foi atacado com golpes de faca por um homem que roubou o celular dele. O suspeito foi identificado por câmeras de segurança e preso poucos dias depois. Um segurança de uma loja também foi preso por participação no crime. Em Goiás, uma mulher foi indiciada depois de fingir estar com câncer para conseguir doações de parentes, amigos e desconhecidos. Camila Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, responderá em liberdade pela prática de estelionato. A mulher dizia estar com câncer de mama e metástase no pulmão e intestino para conseguir doações para financiar o suposto tratamento. Nas redes sociais, publicações mentiam que ela esteve internada, usava medicamentos e passava por sessões de quimioterapia. Em um dos posts, ela aparece raspando o cabelo. Mas uma investigação apontou que tudo era mentira. Durante o interrogatório, Camila afirmou que começou o tratamento em um hospital de Goiânia e realizou 7 sessões de quimioterapia até que a equipe médica encerrou o atendimento por supostamente ter perdido seu prontuário médico. Procurado pela polícia, o hospital informou que ela nunca foi paciente na unidade, mas já foi flagrada no local, tirando fotos em uma maca e praticando reiteradas irregularidades. Várias vítimas informaram a agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás que, além das doações para compra de remédios e exames, muitos realizaram campanhas e vendas de rifas para arrecadação de dinheiro. Durante as buscas na casa de Camila, a polícia afirma que nenhum documento, laudo ou exame que comprove que ela teve câncer foi encontrado. 2 casas desabaram e outras 2 foram atingidas pelos escombros depois de uma sequência de 3 explosões em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma pessoa morreu. Moradores disseram que ouviram as explosões por volta das 3 horas da manhã. 2 casas ficaram totalmente destruídas e outras 2 tiveram as estruturas comprometidas. Quando os bombeiros chegaram ao local, ainda havia fogo. Após 7 horas de buscas, as equipes conseguiram localizar o corpo de um homem que morava em uma das casas. Ele morreu carbonizado. Os outros imóveis atingidos estavam desocupados. Casas ao redor da tragédia também foram afetadas e tiveram os vidros quebrados. Ainda não se sabe o que provocou as explosões. Olha, as chuvas intensas em Minas Gerais preocupam moradores que vivem em áreas de risco.
A dona Fátima mora com o marido e os 3 filhos em uma das áreas de risco aqui de Belo Horizonte. Nesse período chuvoso, a tensão só aumenta, já que a casa corre o risco de desabar. Porque vai molhando, aí só vai a água filtrando na terra. Aí acontece que o muro vai cair e atinge a minha casa. Eu tenho medo, mas o que eu posso fazer? Desde o primeiro dia de janeiro, as chuvas não dão trégua em Belo Horizonte. Situação que fez a Defesa Civil emitir um alerta. Desde ontem, a previsão é que caiam cerca de 200 milímetros de chuva até o fim do dia. E de acordo com o Serviço de Meteorologia, o tempo não deve melhorar até a próxima segunda-feira em todo o estado. Segundo a Defesa Civil, todas as regiões da cidade estão com risco geológico alto devido à chuva acumulada nas últimas 72 horas. Os moradores, principalmente os que vivem em área de risco, devem ficar atentos aos sinais que possam comprometer sua residência. Inclinações, trincas, abaulamentos, rachaduras no terreno e não permaneçam nesses locais. Atualmente, na capital mineira, cerca de 1.700 famílias vivem em áreas de risco. Até dezembro do ano passado, a Josi morava em uma dessas regiões. Ela e a família tiveram que sair de casa devido a um deslizamento de terra que comprometeu a estrutura do imóvel. Próximo de onde morava a Josi, fica a casa da Adriana, que vive com mais 9 pessoas, sendo 5 crianças. É a única família da rua que continua no imóvel. Essas imagens feitas essa semana mostram o drama de quando chega o período chuvoso. Aí, ó, aqui dentro tá alagando, a água tá entrando dentro de casa. Praticamente tá um cemitério de casa, né? As casas já tá tudo derrubada, só tá ficando nós aqui esquecidos aqui no fundo, mas não tem o que fazer, a gente não tem dinheiro para comprar uma casa. Para alugar, muito menos, porque lá para cima, lá para o asfalto é caro. Então, é igual eu falei, joga nas mãos de Deus. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, 126 municípios decretaram situação de emergência desde o início do período chuvoso em setembro. Mais de 9.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou o pagamento de indenização para a família de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Dino afirmou que é clara a responsabilidade civil em relação ao caso. Genivaldo morreu em maio do ano passado em Ubaúba, Sergipe. Ele foi sufocado por um gás depois de ser algemado e colocado no porta-malas de uma viatura por policiais rodoviários federais. Em Belo Horizonte, manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército agrediram jornalistas. As equipes acompanhavam o trabalho da Guarda Municipal para retirar as barracas do local. O grupo quebrou equipamentos, deu socos e tapas nos profissionais. Um deles chegou a ser arrastado pelo chão. De acordo com a prefeitura, ontem foi registrado um outro caso de violência contra jornalistas e que por isso foi determinada a liberação total da avenida. A nota lamenta ainda os atos de violência. As vítimas afirmaram que vão entrar com medidas judiciais cabíveis contra os agressores. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou prisão preventiva de 11 manifestantes que tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília no ano passado. Eles estavam presos temporariamente desde o dia 29 de dezembro. No dia 12, o grupo tentou invadir a PF após a prisão do cacique José Acácio Chavantes. A primeira vara criminal de Brasília aceitou uma queixa-crime apresentada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros. Os dois são adversários políticos em Alagoas e trocaram ofensas nas redes sociais. Renan Calheiros reclamou da atuação de Lira durante a campanha eleitoral e alegou que o deputado praticou abuso de poder e privilégios. Lira acusou Renan Calheiros de calúnia, injúria e difamação. O senador tem 10 dias para apresentar a defesa. O governo estuda formas de pagar o reajuste do salário mínimo. O valor passaria de R$ 1.302 para R$ 1.320. Vamos a Brasília falar com o repórter Anderson Arcoverde. Boa noite, Anderson. Quanto que esse aumento vai custar para os cofres públicos?
Será que o Anderson não nos ouve? Eu acho que a gente está com um problema técnico aí de contato, de comunicação. Muito bem, então enquanto isso, a gente vai contar para você que hoje aconteceu em Brasília a primeira reunião ministerial do governo Lula. E o presidente defendeu a boa relação com o Congresso e disse que vai tirar do governo quem se envolver em atos ilícitos. Foi um encontro para afinar discurso e deixar claro o que o presidente espera da equipe que montou. Na fala de abertura, Lula lembrou que a tarefa não é fácil e disse que quer entregar o país melhor daqui a 4 anos. Para isso, o presidente aposta no diálogo e na experiência política. Lula lembrou aos ministros que muitos foram escolhidos justamente por indicação partidária e deixou claro que essa estratégia vai se repetir em todo o governo. Cada ministro teve autonomia para escolher o secretário executivo e o chefe de gabinete. Os demais cargos serão preenchidos levando em conta o apoio no Congresso que cada candidato à vaga poderá garantir. Não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador ou cada senadora que o buscar. Lula citou especificamente algumas áreas que pretende tratar como prioridade. O presidente quer a retomada de 4.000 obras que estão paradas na educação. Também pediu atenção especial para o atendimento na saúde e quer programas para levar cultura e lazer aos mais pobres. O presidente também voltou a falar que o governo vai estimular o crescimento sustentável e punir o agricultor que agir fora da lei. Para aqueles que quiserem teimar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles. Rigor que o presidente também prometeu no tratamento com a própria equipe. Reportagens divulgadas nesta semana afirmam que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, recebeu apoio de milicianos durante a campanha. A ministra afirmou que o apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito. O caso não foi discutido na reunião ministerial, mas no discurso, Lula disse que não vai tolerar ilegalidades. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Na próxima terça-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, vai começar a visitar os ministérios e colher sugestões de programas e ações que podem ser apresentadas como metas para os 100 dias de governo. Segundo o ministro, na reunião de hoje, o presidente deixou claro que tem pressa em dar uma resposta à sociedade e quer apresentar os primeiros resultados ainda neste mês. Ele quer, já em janeiro, fazer, antes da viagem à Argentina, 2 viagens a estados para já ou inaugurar ou dar início a programas e compromissos seus, seja em programas habitacionais, educacionais ou de saúde. Então, nós já saímos com a tarefa de montar, no mínimo, 2 agendas antes da sua viagem à Argentina. E vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar, que está lá em Brasília. Kennedy, boa noite. A gente viu aí o presidente Lula passando vários recados nessa reunião ministerial. Na sua opinião, quais foram as principais mensagens que ele transmitiu aos ministros hoje? Olá, Mauro, boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Mauro, o Lula ele usou muito a expressão, ele quer um governo acelerado. Os vários assuntos que foram discutidos com todos os ministros, ele falou que ele tinha pressa. Então, isso marca uma ideia, força da reunião de hoje, um governo acelerado. Ele pediu muita pressa para os ministros. A Marina Silva,
era a única ministra que esteve presente, Mauro, na primeira reunião ministerial de 2003, quando o Lula teve o primeiro mandato, e na primeira reunião ministerial de 2007, quando ele começou o segundo mandato. E ela notou uma diferença grande. Ela se lembra que na primeira reunião ministerial, ela disse isso lá, é um bastidor da reunião, que eles não conheciam muito a máquina pública e que o Celso Amorim, que já havia sido ministro, então deu explicações para eles sobre como atuar mesmo como ministro, que essa equipe de hoje é uma equipe muito mais experiente que a equipe de 20 anos atrás. Então, isso foi um dos recados importantes que o Lula deu, e esse testemunho da Marina também foi muito comentado ali entre os ministros. Outro recado bastante importante foi sobre a corrupção, porque o Lula sabe que a lua de mel com a imprensa tende a acabar logo, houve escândalos de corrupção nos governos do PT, ele não quer repetição desses casos, tanto que ele disse que quem errar vai ser convidado a se retirar do governo. E, por último, a relação com o Congresso, né? Deixou claro, eu dependo muito mais do Arthur Lira, presidente da Câmara, e muito mais do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do que eles dependem de mim. Por favor, tratem bem deputados e senadores. Acho que esses 3 recados aí resumem bem a reunião de hoje. Mauro e Gabi. Kennedy, a gente quer saber qual balanço aí que você faz essa primeira semana, né, de governo Lula. Gabi, o aspecto positivo é uma mudança do ambiente em Brasília. Todo mundo comenta que é um ambiente mais democrático, diferente do estilo do Jair Bolsonaro, que governava muito por conflito. Essa sinalização do Lula para o Congresso, para o Supremo, distensionou o ambiente político em Brasília. Eu estive no Palácio diversas vezes, estive no Congresso e conversei com o ministro do Supremo. Está todo mundo um pouco aliviado. Essa é uma mudança importante, e já foi notada na primeira semana. Uma outra coisa, posses emocionantes, como a da Marina Silva, a mais concorrida, lotou o segundo andar do Palácio do Planalto, e a do Silvio Almeida com um discurso histórico marcante, dando visibilidade aos invisíveis socialmente. E uma relação melhor com a imprensa. Destacaria isso como os aspectos positivos. Negativo, muito ruído na área econômica, muita proposta, alguma bateção de cabeça. Isso não é positivo, porque isso acaba guiando as expectativas de modo negativo. É preciso melhorar esse diálogo econômico. É natural, é começo de governo, são 37 ministros, todo mundo começa a falar o que pensa. Então, a reunião de hoje foi também, como a gente já havia dito há 2 dias, um freio de arrumação. O Lula pediu, olha, podem pensar diferente. É bom que haja ideias diferentes, mas, para efeito externo, a gente tem que estar com essa orquestra afinada. Eu destacaria isso aí, Gabi e Mauro. Obrigado, Kennedy. Vamos voltar, então, a falar sobre o salário mínimo. O governo estuda formas de pagar o reajuste do salário mínimo. O valor passaria de R$ 1.302 para R$ 1.320. E agora a gente retoma o contato com o repórter Anderson Arcoverde, lá em Brasília, e ele explica para a gente quanto que esse aumento vai custar aos cofres do governo. Parecem ser só R$ 18, mas é muito mais, né, Anderson? Boa noite para você. Boa noite, Mauro. Sim, de acordo com os cálculos do governo, da assessoria do governo, esse aumento vai ter um custo extra de algo em torno de 7,7 bilhões de reais. E o alerta foi dado ao presidente Lula durante uma reunião ontem aqui no Palácio do Planalto, e o governo agora precisa buscar formas de garantir este reajuste. Uma das saídas seria remanejar recursos de outros programas. Outra seria adiar um pouco o pagamento desse aumento para poder ganhar alguns meses. Chegou a ser cogitada a possibilidade de dar esse reajuste somente no dia 1º de maio, como uma comemoração pelo Dia do Trabalhador. A expectativa é de que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, conceda uma entrevista à imprensa na próxima segunda-feira para explicar a situação e a solução que for encontrada. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, explicou que esse aumento no custo do reajuste é uma consequência de novas concessões de aposentadorias que o governo Bolsonaro liberou de uma só vez no ano passado. Vamos ouvir o que ele disse. Um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias, e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira
de conter pagamentos. E nesta semana, o novo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, declarou que pretende acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. Um dia depois, voltou atrás e disse que o tema ainda passará por um amplo debate. Pois é, essa é uma das bateções de cabeça do governo dessa semana, mas aí, com a polêmica criada, fica aquela dúvida. Quais são as vantagens e desvantagens dessa forma de usar o FGTS? É o que você vai ver agora na reportagem do Murilo Rincon. O Vinícius nasceu em dezembro e precisou fazer o saque aniversário para pagar algumas dívidas do final do ano passado. Primeira vez que eu faço a utilização dele para poder me ajudar a quitar as dívidas. E para mim foi ótimo, foi um benefício que ficou disponível no momento certo, na hora certa e me ajudou muito. O saque aniversário do FGTS foi criado em 2019 e permite ao trabalhador retirar um percentual do saldo mantido na conta, que varia de 5% a 50% todos os anos, mais uma parcela adicional, que são estipulados de acordo com o saldo do trabalhador. Desde o começo da modalidade, foram sacados quase 34 bilhões de reais. Para o economista Alessandro Azzoni, a retirada do recurso pode até ser vantajosa, por causa da baixa rentabilidade do FGTS, que rende só 3% ao ano, mais a taxa referencial, que é calculada pelo Banco Central. Qualquer investimento hoje dá uma rentabilidade muito maior do próprio fundo de garantia. A própria poupança, se ela geralmente paga 70% da própria taxa básica de juros, que é a Selic. Se nós estamos falando de 13,75, nós estamos falando em torno de uns 9,6 mais ou menos ao ano. Seja para pagar contas ou investir em opções mais rentáveis, milhões de trabalhadores brasileiros preferem sacar uma parte do saldo do FGTS todo ano. Só que essa escolha tem uma consequência que acaba pegando muita gente de surpresa. Em caso de demissão, essas pessoas não vão poder sacar todo o dinheiro que está depositado no fundo de garantia e ficarão limitados a receberem apenas a multa de 40% pela rescisão. Além disso, o trabalhador só poderá pedir a alteração para voltar à antiga modalidade, o saque-rescisão, passados 2 anos da adesão. Porém, o saque aniversário não proíbe as outras formas de acesso ao dinheiro, como o financiamento da casa própria, saque após 3 anos de inatividade ou em caso de doenças graves. Esta advogada trabalhista conta que diariamente recebe queixas de trabalhadores que não sabiam das regras do programa quando aderiram ao recurso. Muitos trabalhadores estão frustrados porque dependeriam desse dinheiro para se manter no período em que estão sem emprego, porém não têm essa garantia. Há uma demanda grande no judiciário nesse sentido, porém, como se trata de uma política pública, não será revertido. O Vinícius, que a gente conversou lá no início da reportagem, não tinha conhecimento de que ficaria impedido de sacar o valor total do seu fundo de garantia quando optou pelo saque aniversário. E agora está preocupado. O governo não deveria bloquear um valor meu, o meu FGTS, porque eu fiz a utilização aí de uma parcela dele de acordo com a disponibilidade do próprio governo. Aqui no Brasil foi confirmado o primeiro caso da variante Kraken do coronavírus. A gente fala ao vivo com a repórter Estela Freitas. Estela, o que é que já se sabe sobre essa variante? Boa noite para você. Oi, Mauro, uma boa noite a você, boa noite a todos. Essa é uma subvariante da Ômicron, considerada a mais transmissível até agora pela Organização Mundial da Saúde. Ela representa atualmente 40% dos casos de coronavírus nos Estados Unidos e já foi identificada em mais de 25 países. Aqui no Brasil, a paciente de 54 anos é de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ela foi diagnosticada com essa nova subvariante, conhecida como Kraken, depois de um longo estudo. O laboratório afirmou que a coleta foi feita em novembro do ano passado e que a confirmação só veio agora porque precisava desse tempo para fazer o sequenciamento genético das 1.300 amostras que foram selecionadas naquele mês. Portanto, então, essa é a primeira confirmação de caso da Kraken aqui no Brasil, mas especialistas acreditam que ela já esteja espalhada pelo país até por conta da data em que foi feita essa coleta.
Com relação aos sintomas e aos riscos, não há nenhuma informação de mudanças significativas dessa nova subvariante com relação às outras, predominando então aquela sensação semelhante à do resfriado. Estela Freitas, ao vivo de Franco da Rocha, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. E olha, nas férias escolares é natural que muitas famílias fiquem com os filhos em casa. E nesse período, os pais ou os responsáveis precisam ter cuidado redobrado com os pequenos. E é que nesta época do ano que mais acontecem os acidentes domésticos envolvendo crianças. O Neitan, de 2 anos, não para, adora brincar pela casa. E foi no momento de descuido que ele deu o maior susto na família. Encontrou uma armadilha com veneno de rato, escondida embaixo da cama da avó. Viu a armadilha, enfiou a mãozinha dentro da armadilha para tirar o bloco do veneno, espatifou todo, aí passou o veneno na boca, na cabeça. Então, quando minha mãe se deu conta que ele estava muito quietinho, foi quando ela achou ele já azul de veneno. Então, foi um grande susto. A família rapidamente levou o menino para um pronto-socorro. Depois de uma longa madrugada, os exames mostraram que a quantidade ingerida não foi suficiente para envenená-lo. Neitan está bem, já voltou a brincar com a irmã mais velha, a Laura, que tem 7 anos. A mãe está mais atenta a todos os passos do filho dentro de casa. Aqui nesta sala, por exemplo, este armário precisou ser virado para a parede para não ser um risco para a criança. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças por ano no Brasil. Durante as férias escolares, este índice aumenta em 25%. De acordo com especialistas, 90% dos acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. Os pais podem colocar um portão para evitar o acesso das crianças à cozinha. No fogão, dar preferência às bocas da parte de trás e não deixar os cabos das panelas para fora. Evitar toalhas na mesa. Gavetas e armários devem ter travas de segurança. Produtos químicos e remédios sempre devem ficar no alto e em armários trancados. Já as janelas devem ter grade ou telas de proteção. Para os bebês e primeiros 2, 3 anos de vida, nós temos as quedas de bebês deixados sem atenção em cima da cama, nos trocadores. Depois nós temos as queimaduras, e cozinha é um lugar que deve ser sempre evitado para crianças. Depois a gente tem os afogamentos, mesmo dentro de casa. Um bebê pequeno, uma criança que engatinha ou que está aprendendo a andar, se essa criança cai num balde com roupa com água ou numa bacia com uma quantia muito pequena, 10 centímetros de água, ela pode se afogar. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você e bom final de semana. Até mais.